Que Deus continue abençoando você, que bom que nós estamos juntos, que bom que a presença do Senhor ela pode ser sentida no nosso coração. A palavra do Senhor é maravilhosa porque ela nos ensina que Deus não está preso a um lugar, Deus não está preso a algum templo, Deus não está preso a construções feitas por homens. Deus é o Deus que se encontra conosco e encontra lugar e guarida. Deus é o Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Onde o povo de Deus se reúne, ali o Senhor está. Deus está na sua casa. O Senhor Jesus está com você. O Espírito Santo está aí, falando e ministrando ao seu coração. Creia nisso. O Senhor Jesus, ele não está preso nem na cruz, nem em nenhum lugar. Ele está habitando, reinando, dominando e sendo o Senhor de cada um de nós. Por isso, a palavra de Deus ela é tão poderosa e tão maravilhosa. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, quero mais uma vez lembrar você que nós, na quarta-feira e toda a quarta-feira, a gente se encontra aqui para estudarmos a palavra de Deus. Temos estudado sobre o tema O Maravilhoso Plano de Deus para você. O maravilhoso plano de Deus para você já há algumas semanas, e o nosso convite é para que você continue conosco toda quarta-feira, 19h30, 7h30 da noite. Se você não teve ainda a possibilidade, a oportunidade de estar conosco nas quartas-feiras, meu convite é para você pela primeira vez. Se você que já está conosco, continue em nome de Jesus, tem sido muito bom, muito abençoador. E também o meu convite é para que você compartilhe os vídeos, compartilhe no momento que está acontecendo, compartilhe agora o vídeo para que mais e mais pessoas sejam abençoadas pela palavra. Nós não compartilhamos o vídeo para que mais pessoas nos assistam. Nós compartilhamos os vídeos para que Deus fale mais profundamente a mais e mais pessoas. Então, o meu convite é para que você não só assista, mas compartilhe pessoas também, compartilhe com pessoas também para que mais e mais possam ser abençoados pela palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. E nós vamos ler do versículo 13 ao versículo de número 25. 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 25. Primeira Pedro, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 1 Pedro, capítulo de número 1, do versículo 13 ao versículo de número 25. 1 Pedro 1, 13 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Porém, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Que Deus nos abençoe pelo poder da sua palavra, em nome e por amor de Jesus. Nós, quando andamos pelas ruas das nossas cidades, quando andamos pelos nossos bairros, sejam cidades grandes, sejam cidades pequenas, é interessante porque nós vemos muitas obras começadas, muitas obras que não terminaram, muitas obras que estão no início, muitas obras que paralisaram no início, algumas obras que paralisaram quase no fim. Você vê essas obras e fica pensando, por que não terminaram se faltava tão pouco? Por que não terminaram aquela obra se faltava apenas alguns detalhes? Os motivos, certamente, eles são muitos. Quando nós construímos ou quando nós temos os nossos projetos, nós temos que orçá-los, nós temos que pensar, nós temos que programar, nós temos que projetar para que nós não tenhamos dificuldades ou problemas ou tenhamos situações durante a execução daquele projeto que nos impeça, que nos dificulte ou que nos impossibilite de terminar a obra que nós projetamos. Quando andamos pelas ruas e vemos muitas obras sem terminar, nós ficamos pensando em quais motivos foram esses. Tudo que nós queremos fazer, tudo que nós queremos realizar, é necessário pararmos, analisarmos, pensarmos, projetarmos antes. Construir uma casa exige uma preparação imensa, desde do terreno, como esse terreno será trabalhado, qual será o projeto da casa, o projeto estrutural, o elétrico, quem construirá, quem terminará a casa, como será. Os casamentos, eles devem ser muito bem pensados. Quantos preparativos para os casamentos, para aquele momento tão especial entre o noivo e a noiva. Como será? Qual é o sonho que habita no coração daqueles noivos? Como será o momento da cerimônia? Como será o após? Como será o momento de receber os seus amigos e familiares? Quando nós temos filhos, quando nós pensamos no futuro, quando nós olhamos para a janela da vida, a vida ela se descortina diante de nós, cheio de desafios, cheio de questões, cheio de perguntas, e nós, na grande maioria das vezes, não temos respostas. Por isso, quando nós analisamos a vida e a vida espiritual, os projetos também estão presentes. E esse texto, a primeira carta de Pedro, é uma carta escrita exatamente nesse contexto. O contexto do primeiro século, dos primeiros 50 anos da vida cristã, dos primeiros 50 anos de cristianismo, foram 50 anos-chave para o crescimento da espiritualidade cristã, para o crescimento da religião cristã, para o alargamento das fronteiras do Evangelho e para que mais e mais pessoas fossem abençoadas. É interessante porque quando nós vemos o foco ou o objetivo da primeira carta de Pedro, nós vemos que os crentes daquele texto estavam num ambiente de profunda discriminação. Eles não eram aceitos por serem cristãos, era um ambiente de humilhação, de oposição ao Evangelho. Aqueles que receberam a mensagem da cruz, aqueles que receberam o Evangelho da graça, aqueles que foram trazidos à luz por conhecerem o Senhor, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a palavra, Ele é aquele que nos suporta, Ele é aquele que nos ergue, Ele é aquele que nos dá condições de continuarmos caminhando. O Deus de todas as coisas é o Deus que fala conosco,
conosco. E quando as pessoas elas se entregavam a Jesus naqueles dias, a oposição política, oposição social, oposição religiosa, oposição familiar, oposição da estrutura cultural, oposição das religiões do Estado, as oposições do Império Romano, a oposição do pensamento grego, a oposição da religiosidade judaica, ou seja, a oposição, aqueles que eram contrários ao pensamento, à razão, ao sentimento, à entrega, à fé, à esperança, ao amor que aqueles homens e mulheres tinham, essas pessoas os acorrentavam em torno de dificuldades tremendas. O tempo que nós vivemos é um tempo de muitas dificuldades também, como fora o tempo daqueles primeiros 50 anos da era cristã. Nós vivemos nos mesmos moldes, interessantemente, quase 2000 anos depois, nós vivemos dentro do mesmo cenário social, político, religioso que aqueles irmãos do passado viveram. Por isso é sempre interessante nós, ao olharmos a palavra do Senhor, tirarmos dos nossos olhos a ideia que é uma ideia mentirosa, uma ideia errada, que as pessoas do tempo da Bíblia tinham uma vida mais fácil que a nossa, que eles enfrentavam menos problemas, porque a vida antiga era mais simples, tudo era melhor, tudo era mais simples, tudo era mais fácil, e a verdade é que não era. Eles viveram momentos de extrema crise, e dentro desse período foi um dos períodos de maior perseguição aos cristãos. É a época que os cristãos eram mortos, eram enterrados vivos, eram enforcados, eram afogados, eles eram torturados, eram rasgados ao meio, eram cortados com serras, eram queimados em óleo quente, eles eram empalados, era algo terrível e assustador. Essa era a realidade daqueles homens e mulheres dos dias em que Pedro escreve a sua primeira carta. Uma época de tristeza social, de miséria social. O povo de Israel era um povo que estava escravizado por Roma, e Roma extremamente cruel contra aquele povo. Era um tempo moral extremamente baixo, havia a banalização da violência e do sexo e dos relacionamentos. A vida era extremamente cruel, o relacionamento marido e mulher era extremamente cruel, o relacionamento de pais com filhos era extremamente marcado pela violência, pela crueldade, pelo abandono. As pessoas elas tinham o direito de fazerem o que quisessem com outras pessoas. Por isso, quando nós olhamos para o jornal do dia 26 de julho de 2020, o dia que nós estamos vivendo não é em nada diferente ao jornal dos primeiros dias do cristianismo. Vivia-se uma época de descrença espiritual, uma bagunça espiritual tremenda. O pensamento reinante é que você era o centro do seu pensamento, que você podia ser exatamente quem você quisesse, porque você não dependia de um Deus. Pelo contrário, você tem a verdade e você é um pequeno Deus. Esse pensamento perdura até hoje. Quantas pessoas que conheceram o caminho do Senhor, conheceram o caminho da graça, conheceram o caminho da liberdade e da verdade, se desviaram porque preferiram, porque escolheram seguir os seus próprios caminhos, sentimentos e emoções. Nos tempos de Pedro existia exatamente esse mesmo tipo de pensamento, de pregação e de anúncio, que você era o centro do universo, que você é o centro do conhecimento e que você merece ser feliz do jeito que você bem quiser. A banalização dos relacionamentos, a banalização do sexo, a banalização da família, a banalização da violência, a banalização da política e a violência contra a minha própria pessoa. Portanto, queridos, quando nós voltamos os olhos para a palavra de Deus, a palavra de Deus que é a luz para os nossos caminhos, ela apresenta a nós sempre saída. Seria terrível se nós analisássemos, lêssemos a primeira carta de Pedro e percebêssemos que sim, aqueles dias eram cruéis, eram terríveis. Hoje também são dias de muita confusão, de muita expectativa vazia, de muita falta de sonhos e possibilidades reais diante de nós. Mas seria vazia, seria sem cor, seria cinzenta a nossa alma se o Senhor não desse a nós um novo
projeto de vida. Foi exatamente essa foi a motivação da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é trazer um projeto de vida e dizer que sim, vale a pena, apesar de tudo, seguir o Senhor e abrir mão de algumas coisas. Vale a pena o projeto que o Senhor tem para cada um de nós, porque o projeto que Deus tem para cada um de nós não é o projeto que dura poucos dias que nós chamamos de vida, mas o projeto de Deus é um projeto eterno, porque nasceu na eternidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9, Paulo fala exatamente isso, que nós fomos salvos pela graça, salvos por intermédio daquele que nos amou. O Senhor nos escolheu, o Senhor quis nos amar, o Senhor fez a obra completa e por isso nós podemos nos aproximar fielmente e de uma forma entregue, totalmente entregue ao Senhor. Versículos 8 e 9 de Efésios capítulo 2 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque ainda no verso 10, porque fomos feitura dele e somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E por que Paulo escreve no verso 10 que nós fomos criados de antemão para que andássemos nessas boas obras? Porque no verso 9 ele já havia dito: não fomos salvos, não somos e não seremos salvos através das boas obras. Por quê? Porque a salvação, ela é um ato de graça, de misericórdia do Senhor pela minha vida e pela sua vida. Deus tem um novo e maravilhoso caminho, um novo e maravilhoso projeto de vida para mim e para você. Quando nós voltamos os olhos para o texto, nós vemos algumas implicações, nós vemos alguns caminhos, nós vemos algumas exigências para que eu e você tenhamos uma vida que vale a pena ser vivida, para que a nossa família seja uma família pautada, sentada, centralizada sobre a palavra e assim alicerçados no Deus que não mente e que não pode mentir. A primeira marca, a primeira implicação, a primeira responsabilidade que nós temos é a ruptura, a quebra com uma vida fracassada. Versículos 14 e 15 nos mostram que se eu quero ter um novo projeto de vida, que é o projeto de vida que Deus tem para mim, isso exige uma ruptura, uma quebra com uma vida fracassada, a vida que eu vivia antes. Mas você pode aí pensar: pastor, eu não tenho uma vida fracassada. Eu tenho recursos financeiros, eu tenho saúde, a minha família vai bem, eu tenho um casamento estável já há décadas, eu tenho filhos e netos, meus filhos têm saúde, estão todos muito bem encaminhados na vida. Eu não vejo fracasso na minha vida, eu não vejo nada que possa anunciar que eu falhei na minha vida. E é exatamente esse o problema. Quando nós vamos vivendo e ano a ano vamos passando os dias da nossa jornada e da nossa vida, nós cremos e vamos crendo cada vez mais que cada vitória, que cada êxito, que cada lucro, que cada ganho é fruto e responsabilidade e mérito único e exclusivamente nosso. Mas nós nos esquecemos que o fôlego de vida quem nos dá é o Senhor. Se você cresceu na vida, se você instituiu família, se você educou e criou seus filhos, se hoje eles são gente boa, gente de bem, gente criada, que estão seguindo a vida deles em vitória também, isso é fruto da misericórdia, da graça do Senhor, que deixou, que te deu, que anunciou e que dia a dia manifestou a misericórdia e a graça dele. Mas pastor, fui eu que acordei, sou eu que acordo, sou eu que trabalho, sou eu que corri, sou eu que estudava e trabalhava e não via a vida passar, mas Deus te dava a vida. Você poderia ter feito todos os seus planos, você poderia ter sonhado todos os seus sonhos e planos poderiam ser os melhores, os mais bem feitos, os mais perfeitos, os mais infalíveis. Se Deus puxasse a linha de vida que você tem, os seus planos passariam, morreriam, se findariam juntamente com a sua vida. Nós não somos o que fizemos, nós somos aquilo que o Senhor fez através de nós. Por isso toda a glória, toda a honra, todo o poder e toda a majestade é para o Senhor. E esse é o grande problema.
Quando nós colocamos toda a responsabilidade da nossa vida, de êxitos, e quando colocamos sobre a nossa vida também toda a incapacidade que nós tivemos de gerenciar e de resolver os problemas da nossa vida apenas sobre nós, nós começamos a nos sobrecarregar de danos e perdas e pensamentos e sentimentos que na grande maioria das vezes nós nem entendemos, nem sabemos responder. Quando nós colocamos aí sim a nossa vida nas mãos do Senhor, das mãos do Senhor tomamos e para as mãos do Senhor devolvemos, e Deus retorna ao lugar que sempre foi dele, que é de centralidade, domínio e poder sobre a nossa vida, nós descansamos. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: do que adianta você andar ansioso pela tua vida? O que você ganha com isso? Você pode crescer meio metro? Você vai viver mais? Você vai se alimentar, você vai ter mais saúde, vai ter mais dinheiro, teus filhos vão ser mais bonitos, vão ser mais importantes no futuro. Do que adianta toda a tua ansiedade? Olha os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como uma flor daquela que hoje está aqui verdejante e bonita e amanhã murcha e morre, e a gente não sabe nem onde ela brotou. Então, os passarinhos, eles não plantam, não fiam, não colhem, não juntam em celeiros, mas o Senhor, o vosso Deus, os sustenta. E vocês valem muito mais que todas as aves dos céus. Por isso, quando eu coloco a minha vida no Senhor, eu rompo, eu rasgo, eu quebro uma vida fracassada. E uma vida fracassada, segundo a linguagem, segundo o entendimento bíblico, não é alguém que não enriqueceu, não é alguém que não prosperou, mas é alguém que, ao olhar para a sua vida, não via propósito para a sua vida. Provérbios de Salomão diz que a riqueza do rico não o deixa dormir. E é bem verdade. Quando nós vemos as biografias ou hoje lemos a história dos grandes empresários, dos grandes milionários que o mundo hoje tem, hoje nós temos bilionários, você vai ver uma marca em todos eles. Eles têm uma vida familiar muito ruim, eles têm um tempo de descanso quase nulo e eles têm relacionamentos superficiais. Ou seja, nenhum sucesso vale o fracasso do lar. Por isso, quantas pessoas conquistaram o mundo e, na linguagem do Senhor Jesus, ganharam o mundo e perderam a sua alma? Isso é fracasso. Porque se tudo que você é, se tudo que você tem vai morrer quando você morrer, ou pode ser tirado de você a qualquer momento, isso não é vitória, isso não é triunfo, isso não é lucro, isso não é ganho. Por isso, se eu quero ter um novo projeto de vida, o projeto de vida do Senhor, eu tenho que quebrar com essa vida de fracasso, ou seja, com essa vida de achar que tudo de melhor e mais importante está dentro desses poucos dias de vida que a gente vive. As características de uma vida sem Cristo é uma vida, como primeira marca, é uma vida de ignorância. Ignorante é aquele que não conhece alguma coisa. Ignorância porque o mundo pagão estava sempre afirmando que é impossível conhecer a Deus. E Deus se revela a nós através de Jesus Cristo. Deus fala conosco através de Jesus Cristo. Ah, mas eu não acredito que Deus possa falar comigo. Fale com Ele. O Senhor diz que Ele está perto. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, em espírito e em verdade, com sinceridade de alma, com desejo de ter uma vida transformada, uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida sem Cristo é uma vida de ignorância, porque desconhece Deus. O ignorante é aquele que não conhece alguma coisa. O ignorante é aquele que desconhece alguns detalhes da vida. O ignorante é aquele que não consegue entender algumas coisas, não porque ele não tem capacidade, mas porque ele não aprendeu, ele não sabe como é que ele vai entender aquilo. Uma vida sem Cristo é uma vida que ignora, porque acha que Deus é apenas uma criatura mística, que acha que Deus ele é o Deus apenas que se importa com o outro, que Deus é o Deus dos meus pais. Ah, o meu pai sim foi um homem muito crente, a minha mãe foi uma mulher muito crente, o pastor é um homem que, tudo bem, o pastor fala com Deus. Talvez uma criança, talvez alguém que não tenha tido a vida que eu tive, porque eu tive uma vida de muitos pecados. Deus não está nem um pouco preocupado com a vida que você teve. Deus está preocupado, numa linguagem muito humana, Deus está preocupado com a vida que você tem hoje, porque o futuro ele não se preocupa.
porque o futuro Ele mesmo garantiu a você. Jesus, quando volta aos céus, Ele diz: eu estou voltando para preparar-vos lugar. Por isso, nós somos chamados para viver esses dias da nossa vida em completa entrega ao Senhor. Uma pessoa que ignora o Senhor é aquele que não tem esperança nenhuma nos momentos da sua aflição. A tristeza, o flagelo, o desemprego, a morte e todas as dores e mazelas da raça humana acontecem dentro do lar do cristão e do ateu. Acontecem dentro do lar daquele homem e daquela mulher que amam sinceramente e apaixonadamente o Senhor, quanto na vida daquelas pessoas que simplesmente não se importam em nada com Deus e com a sua palavra. Qual é a diferença? A diferença é que nós não estamos sós. A diferença é que quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, o nosso bom pastor está conosco. Por isso a sua vara e o seu cajado nos consolam e nos leva para águas de descanso, refrigera a nossa alma e nos faz descansar gostosamente ao seu lado. O crente ele sofre tanto quanto aquele que não é cristão, quanto aquele que não conhece a Deus. Porém a nossa dor é a dor de quem não está só, mas está acompanhado por um Deus de todo conforto. A vida daquele que desconhece a Cristo é uma vida fútil. Futilidade é uma vida sem importância, é uma vida sem valor. As pessoas elas correm apenas atrás daquilo que não tem valor. As pessoas correm atrás daquilo que a ferrugem, a idade ou o ladrão podem tirar de você. Se você vive a sua vida e entrega todo o seu suor, toda a sua energia, todo o seu pensamento, todo o seu tempo para aquilo que pode ser tirado de você, você não é sábio. Nós somos sábios quando nós vivemos uma vida com importância, com valor, com propósito, com o olhar do Senhor, olhando para o rosto de Cristo e admirando ao Senhor e correndo em direção a Ele, porque Ele nos dá coisas que nós não podemos ter. Ele nos explica coisas que nós não podemos explicar. Ele nos faz sentir aquilo que nós não conseguimos. Ele nos faz viver e vivenciar aquilo que está longe, está apartado de cada um de nós. Do que essas pessoas por vezes fazem, pouco se aproveita. Alguém certa vez disse: olha, eu conheço uma pessoa tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Talvez a palavra pobreza e dinheiro para nós sejam antagônicas, porque pobreza é a falta de dinheiro, falta de recursos. Mas essa expressão que eu ouvi há tantos anos faz todo sentido quando nós vemos uma pessoa que tem que romper uma vida, tem que quebrar com uma vida fracassada para poder caminhar no novo projeto de vida que o Senhor tem para nós. Talvez você tenha vivido durante muito tempo da sua vida correndo atrás daquilo que verdadeiramente não tem valor, que é aquilo que pode ser roubado e tirado de você. Por isso, o caminho do Senhor e o convite do Senhor é diante das necessidades que nós temos, diante do tempo que nós estamos vivendo, diante das questões que nós estamos vivenciando, das incertezas que nós estamos vivenciando. Entregue, confie e deixe Deus agir. Assista Deus agir na sua vida. Uma vida sem medir as consequências é uma característica de uma vida sem Cristo. Quantas pessoas hoje se arrependem amargamente, triste e duramente dos erros e das ideias mais erradas que tiveram, das decisões mais fúteis, mais sem valor, mais sem credibilidade que tomaram, mais impensadas, e hoje se arrependem amarga e duramente. Pessoas que não mediram as consequências, e isso trouxe como consequências terríveis doenças, vícios, mortes, brigas, divisões, separações no lar, no trabalho, nas igrejas. Não medir as consequências, isso é fruto de gente que não conhece a Cristo, ou gente que, como se Cristo não... Uma segunda marca de uma vida que tem um novo projeto, que tem um novo projeto de Deus para nós, e uma segunda exigência é a exigência de uma vida de santidade.
Deus exige para que eu tenha uma vida que vale a pena, uma vida de santidade. Ser santo é ser separado por Deus. É ser separado por Deus e ser separado para Deus. Ser santo originalmente quer dizer ser diferente. E é interessante porque às vezes nós erramos o significado do ser santo e dizemos para o nosso coração: eu nunca poderei ser santo porque eu tenho pensamentos errados, eu tenho decisões erradas, eu tenho manias, eu tenho uns pensamentos às vezes que me confundem, que me levam a tomar decisões que depois aborrecem o meu coração, entristecem a minha alma e me levam aos pés do Senhor, clamando pelo perdão, pela misericórdia e para que eu volte a ficar em pé e assim seja abençoado pelo Senhor. Por isso, ser santo, ele quer dizer, acima de tudo, ser separado, mas quer dizer ser diferente. O cristão é diferente porque ele pode participar da essência de Deus, que é santo. Quando nós somos refeitos, renascidos em Jesus, nós tomamos a natureza do Senhor, a natureza de santidade. E é esta diferença que se evidencia, se demonstra claramente na maneira como a gente fala, na maneira como a gente vive, na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente negocia, nas coisas máximas e mínimas da nossa vida. Santo não é aquele que se entrega para ser morto, para provar quanto ama a Deus. Santo é aquela pessoa que vive de uma forma diferente, vive de uma forma nova, que ao ponto das pessoas que o conhecem olharem para ela e ficarem pensando o que de diferente há, o que aconteceu de diferente com ele ou com ela. A santidade, o apego que eu tenho de Deus, a dependência que eu tenho de Deus se demonstra em coisas corriqueiras, coisas diárias, coisas que acontecem no dia a dia, no relacionamento íntimo e pessoal que você tem onde você estiver. Seja no trabalho, na escola, na igreja, seja no lar, seja onde for, as pessoas vão olhar para você, medir a sua vida e encontrar algo novo, que é o Senhor habitando em vocês. No início eles não vão saber, porque são pessoas que convivem com você, moram com você, e de repente você deu aquela guinada, deu aquela mudança, deu aquela volta de 180 graus e agora é outra pessoa completamente diferente. Só que as pessoas, num primeiro impacto, num primeiro olhar, num primeiro momento, não vão entender o que aconteceu. Elas sabem que você é outra pessoa. Elas veem que você é completamente diferente. Mas o que mudou? O que mudou é que agora você vive uma vida de santidade. E santidade é exatamente você participar da essência do Deus que é completamente santo. Santidade é equilíbrio em tudo. Santidade é cuidado em tudo. Santidade é utilidade em tudo. Então, às vezes a gente fica procurando fórmulas, às vezes a gente fica procurando marcas extraordinárias, místicas a respeito da santidade, e nós queremos ver sinais, prodígios, maravilhas que provam que aquele homem ou que aquela mulher é alguém santo. Nós ficamos maravilhados com a história dos santos da Bíblia, homens e mulheres que eram como nós. A galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 dão ali uma série de nomes de pessoas que nós encontramos as suas histórias na Bíblia, e a história de nenhuma delas são histórias isentas de erros, de pecados, de problemas, de incredulidade, de falta de fé, de desobediência. Gente igual você, igual a mim. Portanto, a marca da santidade não é o não pecarmos mais, porque isso é impossível para nós. Mas a marca da santidade é nós corrermos com toda a força e desejo da nossa alma, olhando para o nosso reto Senhor e mirando para o Senhor, como Paulo fala: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está preparada em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Eu olho para Cristo e corro em direção, eu miro, eu foco no alvo que é o Senhor e corro, porque ali é que eu devo chegar. Um corredor, ele nunca para antes de chegar, a menos que ele se machuque, a menos que ele morra, a menos que seja impossível.
Nós somos corredores e nós não pararemos, porque se nós morrermos, nós continuamos na presença do Senhor. Paulo ainda aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15 de Coríntios, ele fala isso. A morte não tem poder sobre nós. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, vitória de Cristo, que é a sua vitória também. Portanto, santidade não é um momento que nós chegaremos nesta vida, que nós olharemos como que o nosso reflexo num espelho e diremos, você não tem pecados. Mas nós continuaremos sempre vivendo na dependência do Senhor, tendo equilíbrio, cuidado e utilidade em tudo e para tudo, sabendo que o Senhor é o Deus que fala conosco. Santidade só é conseguida com oração, que é uma busca de Deus e a sua vontade. Isso é oração. A oração é buscar em Deus a direção de Deus, a vontade de Deus, aquilo que agrada, traz alegria, traz regozijo ao coração de Deus. É rosto no pó, é confissão. Oração não é a oração apenas do pedir, mas é a oração, acima de tudo, da intimidade, do aproximar-se com o coração quebrantado diante do Senhor, dizendo, Deus, eu quero conversar com o Senhor porque o meu coração está assim. É assim que nós fazemos com pessoas que amamos e conhecemos e temos afinidade e intimidade. A gente bate um papo e abre o coração e diz como está. É assim que nós devemos buscar. Santidade, então, só é conseguida com uma oração, mas santidade só é conseguida também com obediência. De nada vale você ter uma vida de extrema oração, você ter uma vida de tempo de estudo da palavra, de meditar da palavra, se você não obedece àquilo que o Senhor orienta, determina e nos ensina. Ao Deus que é o único, que é vivo, não aos deuses que a multidão procura, a busca de todos os tipos de prazer, Deus, a fama a qualquer preço, ilusões frágeis, temporárias. Santidade é conseguida por obediência ao Senhor, aos princípios de Deus. Nós, por vezes, somos uma geração, e nós somos essa geração, que nunca antes ouviu tanto a respeito de Deus e pouco seguiu ao Senhor. Somos a geração mais frágil espiritualmente que existiu sobre a terra. Somos o povo que menos conhece a palavra de Deus. Qualquer vento de doutrina nos enreda, nos enteia, nos amealha e nos leva cativos. Nunca as pessoas vieram tanto para as igrejas e nunca antes tantas pessoas saíram das igrejas ouvindo falsos pregadores, falsas promessas, falsos mistérios, falsos dons, falsas bênçãos e grandes fortunas. Nunca houve nos nossos dias de cristandade um povo tão alheio, tão longínquo da palavra e da obediência da palavra quanto nós. Por isso Deus, ele chacoalhou e chacoalha a nossa humanidade e nos dá a condição e a oportunidade, nesses dias de enfermidade mundial que estamos vivendo, de investirmos tempo em oração, estudo da palavra e em ouvirmos a palavra. Deus está nos preparando para o que há de vir. Deus está nos preparando para aquelas dúvidas, questões e infidelidade que as pessoas vivenciarão. Nós somos chamados à santidade. Ser santo é ser como o Senhor, dependente da palavra, ouvidores da palavra e obedientes da palavra. Por fim, um novo caminho de vida, uma nova proposta do Senhor, uma vida que vale a pena ser vivida, exige uma vida de amor fraternal. Exige de mim e exige de você amor fraternal. Do versículo 22 ao versículo 25 nós vemos Pedro dizendo e narrando exatamente isso. Os relacionamentos na Bíblia, eles são acima de tudo genuínos. É sem interesse, eles são de coração, eles são sinceros, não há desejos escusos, não há interesses por trás do relacionamento. Você ama porque o Senhor nos amou primeiro. Eu vivo em paz, especialmente com os meus irmãos na fé, porque é a ordem do Senhor, porque Ele diz para eu amar, para eu perdoar, para eu viver. Os relacionamentos na Bíblia são ardentes,
eles são de dependência um do outro. É o que nós lemos no versículo anteriormente, quando a palavra do Senhor diz exatamente isso, que nós devemos viver a palavra, nós devemos viver aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Infelizmente, no mundo e na igreja, o que se vê muitas vezes é a falta de amor, é a falta de perdão, é a falta da comunhão, e nós vivemos separados. Nós estamos hoje separados por uma contingência, por algo que veio e que passará, mas quantos estão fisicamente juntos e espiritualmente apartados, afastados? Não tem relacionamento, não tem confiança, não tem entrega, não vive a comunhão, não vive o amor fraternal, não se entrega, não se une, não se interessa por aquilo que Deus se interessa. E o relacionamento com Cristo, com a igreja, vai se tornando um relacionamento apenas utilitarista. É como um mercado. Você precisa de um produto, corre até o mercado, pega aquele mercado e volta para casa para consumi-lo. Por vezes as pessoas se lembram de outras pessoas ou da igreja do Senhor exatamente nos momentos em que precisa consumir algo. Recebe aquilo que precisa, alimenta-se daquilo, dessedenta-se daquilo, satisfaz-se com aquilo e vai embora, como se nada mais devesse. Os relacionamentos, portanto, muitas vezes eles não refletem amor, não refletem comunhão, falta a amizade, falta a força um para com o outro. A palavra do Senhor nos orienta, do versículo 22 a 25, uma vez mais, lembrando você que nós devemos viver relacionamentos ardentes, relacionamentos em que nós esforçamo-nos para que outro tenha mais força do que nós, para que a outra pessoa ela seja maior do que nós, para que a outra pessoa seja mais espiritual e mais santa do que nós. O meu esforço é para que o meu irmão seja melhor do que eu. E aí o esforço dele é para que eu seja melhor do que ele. Como consequência, seremos um corpo ajustado, um corpo alinhado, um corpo fortalecido, um corpo apoiado, um corpo que tem suporte, e um suportando o outro, abençoando o outro, conquistaremos outras pessoas para o Senhor. Por vezes, o que nós vemos nos relacionamentos é a falta de solidariedade financeira, de oração, de conforto, de consolo, de atenção, de conversa. As pessoas não estão afastadas por conta de doença. As pessoas estão afastadas porque as pessoas estão frias. A pergunta que Jesus fez, que é a pergunta que recorrentemente, repetidamente vem ao meu coração, foi a pergunta que Jesus fez aos seus seguidores, a você e a mim. Por acaso, quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé sobre a terra? Ele não perguntou se encontrará suntuosos e belos templos, líderes religiosos, igrejas ricas ou pequenas, igrejas pobres ou igrejas de zona rural ou igrejas nas cidades mais ricas do mundo. Não foi isso que Jesus perguntou. Se nós teríamos uma boa estrutura, se nós teríamos igrejas crescentes, se nós teríamos institutos bíblicos, seminários, teríamos teólogos competentíssimos, teríamos crentes que são assíduos na escola dominical, dizimistas exemplares, e nós temos que sê-lo para não pecarmos contra o Senhor. Mas não foi essa a pergunta que Jesus fez. A pergunta é: quando eu voltar, eu encontrarei fé sobre a terra? A pergunta de Jesus ela é sintomática, porque ela demonstra algo que ele já vivia, já via e já conhecia, porque ele conhece nosso coração. Quanto do que nós somos e fazemos, mas fazemos sem nenhuma fé. Quanto do que somos e fazemos, seja coisas que fazemos e dizemos, estou fazendo para Deus, mas não fazemos para Deus, nós fazemos para nós mesmos, para meu próprio interesse. Por isso, pessoas muitas vezes saem das igrejas. Não é porque não há espaço para servir, é porque não há espaço para aparecer, é porque não há espaço para brilhar, é porque não há espaço para ser importante. Então, eu vou fazer o meu reduto para eu poder brilhar.
Quando nós lemos a primeira carta de Pedro, Pedro estava falando, veja que coisa tremenda. A carta de Pedro foi escrita no primeiro século do cristianismo, coisa de 50, 60 anos, coisa de 50, 60 anos após Cristo estar entre nós. Pouquíssimo tempo, as pegadas de Jesus estavam frescas ainda e já existiam pessoas que dividiam as famílias, pessoas que dividiam o evangelho, pessoas que queriam compartilhar e dividir a glória e a honra que é só do Senhor, dividiam famílias e o reino do Senhor para seu bel prazer, para que fossem importantes dentro do reino do Senhor. Portanto, se eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida, um novo projeto de vida para mim, isso exige uma vida de amor fraternal, porque o amor fraternal, ele gera confiança mútua. Eu posso contar com o meu irmão e ele pode contar comigo, ele sabe que pode contar comigo. Isso é o Senhor que faz por nós. O amor fraternal lhe gera um bom testemunho. A igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, reflete como viviam o povo de Deus, os seguidores de Jesus naqueles primeiros dias. E diz que da multidão daquelas pessoas era um coração, uma só alma. E é interessante algo que o texto diz, que aquelas pessoas, a igreja de Jesus contava com a simpatia do povo. Apesar de serem perseguidos, veja que impressionante, a igreja de Jesus ela era perseguida, ela era humilhada, ela era perseguida pelos líderes religiosos, pelos líderes políticos, pelos líderes judeus, pelos líderes gregos, pelos líderes romanos, e mesmo assim era uma igreja, era um povo que contava com a simpatia do povo, contava com a simpatia daquelas pessoas que os odiavam. É algo que nossa mente tão pequena não consegue sequer imaginar. Mas é mais fascinante ainda o que o restante do texto diz. E dia a dia o Senhor ia acrescentando àquele grupo um novo grupo. Dia a dia chegava mais gente que antes odiava aquele grupo, que antes abominava aquele grupo, que antes não concordava com aquele grupo. Mas eles contavam com a simpatia do povo. Será que nós, como cristãos, nós contamos com a simpatia das pessoas? Será que você ou eu contamos com a simpatia a começar da nossa própria família? Ou nós somos vistos, tidos e reconhecidos como as piores pessoas para se relacionar? Como pessoas difíceis de trato, pessoas com cabeça dura e fechada, pessoas que não apoiam, não perdoam, não acatam, pessoas que não são suporte, pessoas que não atraem, e por isso não contamos com a simpatia das pessoas, e como consequência, o Senhor não atrai mais e mais pessoas para dentro do seu redil como bom pastor que Ele é. Como consequência, irmãos, se eu e você temos uma vida nova, uma vida transformada, e se temos esse novo projeto de vida do Senhor, a consequência será uma vida vitoriosa. Versículo 25, encerrando, nos diz assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor testifica que somos do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos perdoa, a palavra do Senhor nos exorta, chama a nossa atenção para vivermos uma vida santa, justa e bonita diante do Senhor e diante das pessoas. Que eu e você possamos ter essa nova vida, essa vida que vale a pena ser vivida, porque Deus tem um maravilhoso projeto para você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Nós vamos orar nesta hora, colocando a vida da nossa irmã Andréia Amaral, sua família, sua saúde, também a Andréia Correia, que pede oração pelo seu irmão Alexandre, pela sua irmã Adriana, seu cunhado Luiz, Armanda, Nilda, irmão da Filomena, todos pedindo também por saúde, e assim que Deus, de uma forma muito bonita, abençoe você. Deus conhece seu coração, Deus conhece sua história, Deus conhece aquilo que você se alegra e aquilo que traz um profundo pesar ao seu coração. Talvez você tenha, durante a sua história, a sua jornada, se amargado diante de alguns cenários, de algumas
situações, talvez pessoas, talvez gente da sua família, que você, por uma série de histórias, tenha deixado de colocar a vida dessas pessoas em oração. Talvez você tenha abandonado no meio do caminho pessoas que não têm nada a não ser a sua oração. Pessoas que não têm expectativa e esperança nenhuma a não ser você. Nós oramos porque nós somos pequenos, nós oramos porque somos frágeis, nós oramos porque não sabemos nada, nós somos pó e cinza. E é por isso que a gente ora. Oração não é coisa de gente importante, oração não é coisa de gente que manda, oração não é coisa de gente que tem respostas. Oração é gente como eu, como você, que não sabe o que trará o outro dia, que não sabe nada sobre o futuro, que não sabe nem como será o restante desse dia. A gente ora porque a gente sabe quem a gente é, e a gente sabe que é amado do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos fazer isso em nome do Senhor? Bondoso e amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa limitação, sabe como a gente é falho, como a gente é pequeno. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor tem um novo projeto de vida para cada um de nós. Mas isso exige, ó Deus, que a gente rompa com o padrão de vida que a gente sempre viveu, vivendo uma vida, Deus, como se o Senhor não existisse, vivendo às vezes dentro da igreja, mas dentro da nossa alma, vivendo longe do Senhor, louvando o Senhor com os nossos lábios, mas com o coração longe, afastado de Ti. Ó Deus, nós também somos dirigidos, ó Deus, para uma vida de santidade, uma vida de equilíbrio, de cuidado, de utilidade, uma vida de oração, uma vida de obediência. O Senhor exige de nós uma vida de amor fraternal, que gera confiança, bom testemunho, uma vida e uma igreja vitoriosa. Ó Deus, faz isso por nós, porque é só o Senhor perseverando em nós e por nós que nós alcançaremos a vitória. Também, ó Deus, eu coloco esses pedidos que foram já apresentados diante do Senhor no Teu altar. Coloco a minha vida, a minha família também, meus familiares todos, e assim as famílias e os familiares de todos os meus irmãos na fé. O Senhor conhece, ó Deus, as incertezas, as expectativas. O Senhor conhece, ó Deus, a alegria e a tristeza de cada um deles. Mas eu peço, ó Deus, a misericórdia e a graça do Senhor sobre cada um. Tu és, ó Deus, reto, justo e perfeito. Nós somos pó da terra. Por isso nós nos inclinamos diante da Tua santidade, diante do Teu poder, da Tua glória, e dizemos, ó Deus, nós declaramos a nossa dependência total e absoluta do Senhor. Visita-nos, perdoa-nos, abençoa-nos e nos dê forças, ó Deus, para caminhar nesse santo e novo caminho, que é o caminho de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você seja prosperado, alicerçado e instruído pelo Senhor, que tem um novo, santo e justo caminho para você e para sua família. Alegre-se e regozije-se na presença do Senhor. Que Deus te dê toda a paz, todo o conforto e toda a tranquilidade, em nome de Jesus.